Então, pessoal, bom dia. Primeiramente, vamos começar nossa aula, ah, dando sequência às últimas aulas. Hoje a gente estava onde nós começamos a falar sobre a primeira lei, deduzimos, né, da onde que se origina a primeira lei da termodinâmica, uma forma de enxergar, né, ah, a primeira lei, né, vamos dizer, uma dedução rápida e lógica, mas que, na verdade, a primeira lei ela vem de observação física, tá? Fenomenológica, como dizem, né? E a gente então deduzimos ali algumas coisas, os termos cinéticos e potenciais, né? Então nós temos a primeira lei já determinada para sistema, certo? Então o objetivo da aula de hoje é fazer um exemplo, que é um exemplo do livro, que já está aqui para vocês darem uma lida, o exemplo 5.3, tá? Quero fazer junto com vocês esse exemplo. Tá no livro ali, como eu sempre digo, né? Mas eu gosto de fazer junto com vocês para a gente pensar junto, né? E passar junto o exemplo para que depois vocês possam uh, seguir sozinhos lá nas listas de exercícios, né? Certo, gente? Então hoje a aula é para a gente ver uma aplicação da primeira lei, né? Então vamos usar a primeira lei, vamos usar as tabelas termodinâmicas e depois eu quero falar brevemente, assim, dar uma pincelada sobre entalpia, tá? Para que a gente também possa usar a coluna da entalpia nas tabelas termodinâmicas. E aí vocês vão fazer os exercícios e vai ser o nosso conteúdo do primeiro semestre vai até aqui, tá? Então nós vamos parar em primeira lei para sistemas e lá no segundo semestre, ano que vem, a gente vai começar a falar de primeira lei para volume de controle, tá? Muda um pouco a equação, porque você tem que adicionar entradas e saídas de fluxos de massa, né? Mas a equação é muito parecida. Então nós vamos ver a primeira lei para volume de controle só no outro semestre, tá? E aí vamos seguir, daí vamos entrar em segunda lei de termodinâmica, vamos falar de entropia e depois ciclos termodinâmicos, né? E acabou a nossa disciplina. Certo, gente? Então acho que está mais ou menos tranquilo, estou conseguindo. Eu acho que eu vou vencer o conteúdo que foi proposto ali no plano de ensino para o primeiro semestre. Eu acho que está mais ou menos tranquilo, né? Numa situação normal, eu sempre conseguia ver a primeira lei para volume de controle já no primeiro semestre. Mas, né, devido às condições que a gente está de pandemia e aulas remotas, eu já tirei a primeira lei de volume de controle do plano de ensino e já joguei para o segundo semestre. Eu já fiz isso de antemão, tá? Já pegando para ter um pouco mais de tempo para a gente passar as teorias iniciais de termodinâmica. Então eu acho que tá seguindo mais ou menos conforme o previsto, tá? E aí a partir da semana que vem vamos começar a falar de avaliações, tá, gente? Aí na aula que vem a gente vai ter que combinar uma avaliação aí para aferirmos o semestre, né? Para fazer uma avaliação dos conhecimentos que a gente passou nesse semestre. Certo, gente? Então vamos começar aqui pelo exemplo 5.3. Dei uma lida aí, nós temos o recipiente, volume de 5 metros cúbicos, né? Contém 0,05 metros cúbicos de água líquida saturada e 4,95 de água no estado de vapor saturado, ou seja, então eu estou no estado bifásico, tá? Calor vai ser transferido para esse recipiente até que tenha 100% de vapor saturado, tá? Então ele vai parar lá na curva de vapor saturado e essa é a condição do problema, né? Tipo, como é que ele fez isso? Como é que ele conseguiu controlar
o experimento para que ele caísse exatamente em cima de 100% de vapor saturado, bom, aí é com ele, tá? Nós não entramos nessa questão prática, vamos dizer, a gente está só tendo aplicações da primeira lei por enquanto, tá? Depois a gente vai ver que para volume de controle as coisas ficam um pouco mais práticas, você consegue calcular coisas mais reais, né? Por exemplo, uma turbina, cálculo de trabalho de uma turbina, quanto que está gerando de trabalho a partir das trocas de calor ou das trocas de fluxo de massa, né? Um compressor, né? Um trocador de calor. Então as coisas começam a ficar um pouco mais reais a partir da primeira lei para volume de controle. Não que não seja real agora, é um exemplo que poderia ser implementado, mas vamos dizer, coisas mais práticas em engenharia, você tem que usar a primeira lei para volume de controle, né? Porque as máquinas térmicas a nível industrial, né, praticamente todas elas envolvem fluxos de massa e de fluidos, né? Certo, gente? Tudo bem até aqui? Tá, né? Então vamos começar. E ele quer saber o calor transferido no processo. Deixa eu desenhar aqui, porque eu vou tirar a tela para deixar só o quadro. Exemplo 5.3. Então vamos desenhar aqui o recipiente. Certo? Inicialmente eu tenho a água aqui. E aqui nós temos vapor. Tá? Vapor saturado. E aí nós vamos transferir calor para essa situação aqui. Então, da primeira lei, o que a gente consegue tirar? Eu vou já trocar aqui para deixar subir um pouquinho o volume. Ok. Muito bem. Então, da primeira lei, o que nós temos? Temos que Q de 1 para 2 é igual a o 2 menos o 1 mais massa sobre 2, que multiplica... Deixa eu botar isso aqui em cima. Para a gente otimizar o quadro aqui. Então, Q de 1 para 2 é o 2 menos o 1 mais massa sobre 2, V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado mais mg Z2 menos Z1 mais trabalho de 1 para 2. Tá? Essa aqui é a nossa primeira lei, considerando já os termos cinéticos e potenciais. Tá? Para o caso aqui, eu tenho recipiente fechado, eu não tenho mudança, né? Se eu colocar um sistema aqui, se nós colocarmos um sistema em torno do recipiente, o recipiente não está tendo variações de velocidade, então esse termo aqui é zero. Você não considera nenhuma energia vinda de alterações de posição, de altura, né? Energia potencial. Então isso aqui também vai para o saco, é zero. Tá? E o recipiente é rígido, né? Ou seja, não há movimentação de fronteira, o gás não se expande aumentando as fronteiras do sistema,
Concordam? Então, eu não consigo nessa situação de expansão de gás ou de fluido, né? Uma situação de uma máquina térmica seria um fluido que se expande ou se contrai. Eu não tenho como conseguir exercer trabalho no sistema ou o sistema ou o meio exercer trabalho no sistema, porque não há movimentação de fronteira. Então, nesse caso aqui, o trabalho também é zero. Tá? Então, o meu Q de 1 para 2 fica restrito à variação da energia interna dentro do sistema. Legal, né? Então, isso é um exemplo bem prático, assim, porque de aplicação, quero dizer, de aplicação da primeira lei da termodinâmica. É assim que vocês vão fazer. Vocês vão pegar o problema, vão jogar a lei completa ali e vão começar a capar termos que não são necessários dentro das simplificações que você faz, tá? No seu problema. Considera termo potencial ou não? Se não considera, tira fora todo o termo ali. Considera termos cinéticos? Não, então não precisa ter. Tem trabalho? Não tem trabalho? Se tem trabalho, tem que calcular o trabalho e jogar ali. Se não tem trabalho, tira o termo dali e aí vê o que sobra. A variação de calor é o que sobra. Tá? Nesse caso aqui, o 2 menos o 1. Certo, gente? Então é mais ou menos assim que a gente usa a primeira lei. Tá? Então, quem que nós temos que descobrir? Quem é o 2 e o 1. Se eu tiver as energias internas estado 1 e estado 2, eu resolvo o problema. Tá? Então, vamos colocar aqui do estado 1. O que nós temos do estado 1? Eu sei que... O que eu sei do estado 1, gente? O que nós temos lá? Ele tem um volume de líquido de quanto? 0,05 metros cúbicos. Concordam? E um volume de vapor de 4,95 metros cúbicos. E eu sei que o estado é saturado. Tá? Nós sabemos porque ele disse. Tá? E a pressão é de 0,1 megapascal. O que dá para fazer com isso? Se eu sei que o estado é saturado, ele me deu a pressão, eu já tenho como me situar na tabela termodinâmica, concorda? Se eu for lá, peguem o livro aí, faz favor. Se eu for lá, na tabela da água saturada, pega a tabela em função da pressão, e aí vai ter lá, ó, pressão de 0,1 megapascal. O que dá para tirar dali? Porque veja bem, ó, gente, se ele me deu os volumes totais de vapor e de líquido, nós podemos fazer isso aqui, não? Eu posso determinar quem são as massas de líquido e as massas de vapor, concordam?
Como é que eu faço isso? Volume 1 de líquido dividido pelo volume 1 específico. Concordam? Né? O que é o volume específico? É o volume total dividido pela massa. Então a massa 1 de vapor vai ser o volume 1 de vapor dividido pelo volume específico 1 de vapor. Eu tenho os Vzão, né? E eu consigo tirar os Vzinhos da tabela. Então, vou colocar aqui, tabela B1, é B1, B12, né? B12. Quem é? Isso aqui é água saturada para pressão de 0,1 megapascal. Então, quem é o meu Vzinho? L. Aí você vai olhar lá. Deixa eu sair da frente aqui. Você vai olhar lá e vai achar o Vzinho L, que vai ser 0,001043. Metros cúbicos por quilo. Certo? E quem é o VV? Alguém diz para mim aí. 1,69. Isso. 400. 40. Joga os caras aqui. Nós temos uma massa de... Vamos ter uma massa de líquido de 47,94 quilos. E uma massa de vapor de 2,92 quilos. Tá? Se jogar os valores ali, é isso que você vai achar. Tá, mas o que adianta isso aí? Eu não estava procurando energia interna. É que você sabe que se você tiver as massas e as massas tanto de líquido quanto de vapor dentro do teu estado bifásico, você tem que o Uzão vai ser M1 de líquido vezes a energia 1 de líquido mais M1 de vapor vezes o Uzinho 1 de vapor. Concordam? Né? Por quê? Porque o U é o M vezes o Uzinho. Energia interna específica, né? Multiplica pela massa, você tem a energia total do sistema em questão. Bom, eu posso desmembrar isso aqui nas partes líquidas e de vapor. Se eu tenho os dois, eu somo os dois, eu vou ter o U total. Simples assim, tá, gente? Então basta eu pegar na mesma tabela
os estados U1 de líquido e U1 de vapor. Vocês acharam aí? Quanto que dá? Hein, gente? Eu vou lá na tabela da energia interna, na coluna da energia interna, e vou tirar o UL, que vai ser 417,33. Isso aqui em kJ por quilo. Tranquilo, né? Deixa eu sair da frente aqui. E o V, quanto que dá? Hein, gente? Vocês estão aí? Me digam aí, então. U1V, de vapor. 2.506. Tá. 2.506, no meu tá 0,1. Quanto que tá aí no teu? 0,06. 0,06. Para mim deu 0,01. É que eu tô com a oitava edição. Tá com a oitava, tá. Pode ter alguma variação, né? Não era para ter, porque essas tabelas é para ser a mesma tabela, porque até onde eu sei a última revisão das tabelas foi feita em 69. Talvez tenha tido uma revisão posterior, não sei. É possível. Mas entenderam a questão? Agora você vai trabalhar com a coluna de volume específico e a outra coluna de energia interna e vai usar as mesmas regras, e dentro das equações que você pode trabalhar, você pinta e borda com os volumes específicos e a energia interna. Tá? Então, joga isso aqui, tu tem as massas, isso aqui vai te dar um U1 de 27.326 kJ. Legal, né? Acharam a energia interna do estado 1. Né? E no estado 2? Eu tenho o título igual a 1. Né? Meu volume específico 1 é o volume específico 2, porque não muda a massa, sistema fechado, não tem variação de volume, é um tanque rígido. Né? Então, o volume específico do estado 1 tem que ser o mesmo volume específico do estado 2. Tá? E você, aqui no estado 1 a gente nem precisou dizer qual é o volume específico total, né? A gente foi pelas partes de líquido e vapor e já chegamos no resultado. Então assim, não há uma regra. O que você tem que fazer? Não, de repente você talvez tivesse que ter usado isso aqui. Entendeu? Tem outras equações que você pode usar, né? Então você, dentro da gama de possibilidades de equações que você tem para trabalhar, você tenta chegar num resultado, usando tabelas, usando primeira lei, usando a equação do título, né?
que também pode ser usado para o U, né? Vale a mesma regra. Inclusive, você pode descobrir o título tanto indo pelo volume específico quanto indo pela energia interna, tá? O X tem que ser o mesmo. Tá? Muito bem, então facilmente você descobre quem é o volume 2. Fazendo o Vzão pela massa, eu tenho a massa total, soma os dois, tenho o volume total, isso aqui vai me dar um V de 0,09831 metros cúbicos por quilo. Certo? Tá, mas o que eu faço com isso? Bom, ele me disse que o estado também é saturado, tá? É vapor saturado. Ou seja, eu tenho 100% de vapor saturado. O título 1, né? Então, você vai ter que ir na tabela procurar essa situação. Então, nós estamos na tabela de saturado, água saturada. E eu tenho volume específico. O que eu faço? Eu vou ter que ir na coluna de volume específico e ver aonde que esse volume específico aqui se encaixa. Certo? Então, se você olhar ali, pode ir em função da temperatura ou da pressão, né? Na verdade, vai na que você achar mais conveniente. Eu fui aqui pela tabela em função da temperatura. Então, você tem ali entre 210 graus e 215 graus, você tem o seu volume de vapor, né? Porque se eu estou 100% de vapor saturado, o meu V2 é igual ao V de vapor, concorda? Então eu vou na tabela procurar o V de vapor. E aí você acha ali entre 210 graus e 215, estão vendo aí? Você tem um volume específico entre 0,10441, deixa eu colocar aqui, para 210, vou botar aqui temperatura, volume, para 210, você tem, vamos fazer bem pausadamente aqui, para a gente pegar bem essas questões aí, tá? Eu tenho volume de 0,10441. Para a temperatura de 215, eu tenho volume de 0,094. 9479. Tá? E quem é o meu volume? Bom, quem é que eu estou procurando? 0,09831. E aí eu vou vir na coluna de energia interna. Vamos ver lá para 210, energia interna de vapor, né? 2599.4. Acompanhem aí, tá? Me corrijam se eu estiver errado. Às vezes eu posso me perder aqui também, tá? 2594.
25, não, 25,99. Vírgula 4. E eu tenho aqui para 215, 2601,1. E quem é que eu vou procurar? Vou procurar, não pode chamar de... chama de Y, para não confundir com o título. Entenderam? Então eu vou interpolar, não na temperatura, não na pressão, eu vou interpolar entre o volume específico que eu tenho e a energia interna que eu estou procurando. Certo? Tá entendido, gente? Então vejam que essa parte aí de cabo... Professor, Diga. eu só fiquei com uma dúvida ali no volume 2. Qual Sim. que é o volume e a massa que você usou para determinar o 0,098? Que eu não entendi direito essa parte. O volume é esse aqui, né? Você está falando de volume específico do estado inteiro. O que é o volume específico? É o volume total dividido pela massa total, né? Tá, então seria a soma do volume Isso. líquido e o de vapor Isso, esse dividido aqui. pela soma das duas massas. Isso aqui, exatamente. Você soma os dois, e joga lá. Ah, tá. Entendeu? Certo. Uhum. Tá. Então vejam que você vai ter que sair cavocando nas tabelas ali, porque dá para tirar muita informação das tabelas, não necessariamente só interpolando pressão e temperatura. Tá? Você vai interpolar qualquer coisa ali dentro. Tá, tá entendido, gente? Então você vai achar um U2, interpolando um U2 de vapor, né, de 2.600,5 kJ por quilo, tá? Então teu U2 vai ser a massa de vapor, ou nesse caso aqui a massa total, né? Porque tu tem 100% de vapor, né? Você tem 100% de vapor, ok? Então é a massa total vezes o... Aqui também é massa total, né? Volume total, massa total. O 2V. Isso aqui vai te dar um U2 de 132 mil 261 kJ. Tá? Aí você vai jogar aqui. Isso aqui vai te dar um Q de 1 para 2 de 104,935 kJ. Então, o calor trocado foi esse. Tranquilo, gente? Como é que estão aí? Estão gostando desses tipos de cálculos assim, de termodinâmica? Buscar em tabela, interpolar, usar a primeira lei. Tem gente que detesta, né? Tem gente que gosta. Eu gostava de fazer esses exercícios aí, quando eu estudava.
fazia engenharia. Tranquilo, gente? Então os exercícios que vão vir vão ser desse tipo, tá? E acrescentando, né, a questão do trabalho. Eventualmente, ou não eventualmente, muitas vezes, ou na maioria das vezes, esse termo aqui não vai ser zero, tá? Aí você tem que calcular o trabalho. PDV, se for pressão constante, P, V2 menos V1, ou processo politrópico, lembram? Então aí você vai adicionar esse termo. Se tiver termos cinéticos, no caso de sistema não vai ter, dificilmente, não vai ter, né? Nem termos cinéticos, nem potenciais. Né? Muito difícil. Então, esses aqui na maioria das vezes vão se cancelar, mas na maioria das vezes também o trabalho não vai ser zero e você tem que calcular e adicionar aqui, tá? Nos cálculos. Certo, gente? Muito bem. Então eu quero falar um pouquinho com você sobre a entalpia, para poder usar, porque se você olhar a tabela termodinâmica, olha lá a tabela em função da água, a tabela da água. Tabela de água saturada. Você vai ter lá uma coluna de volume específico, que nós já usávamos. Tem lá uma coluna de energia interna, que nós estamos começando a usar hoje. E tem uma coluna também de entalpia. Então eu quero falar um pouquinho de entalpia, só para explicar brevemente, assim, dar uma pincelada sobre o que é entalpia, para poder usar aquela coluna também, tá? E depois tem a coluna de entropia, se você olhar ali. Mas a de entropia a gente só vai poder usar quando começar a falar da segunda lei da termodinâmica, que envolve essa propriedade entropia. Nós vamos ver o que é entropia, como é que você utiliza o cálculo de entropia nos teus problemas. Tá? Certo, gente? Então vamos falar um pouquinho sobre entalpia. Vou botar aqui propriedade e entalpia. Vou botar um êmbolo aqui. Vamos supor, nós tínhamos um pistão aqui, ou um êmbolo, né? Tem uns pezinhos aqui, etc. Tem um gás aqui, né? A gente fornece calor. E esse êmbolo vem parar aqui. Certo? Então aqui nós temos o estado 1, aqui o estado 2. Então esse processo aí
ele tem trabalho envolvido, concorda? Porque eu tenho movimentação de fronteira, né? Se você botar o sistema aqui, se você botar o sistema no volume de gás, esse gás se expande, né? E aí você tem uma movimentação de fronteira. Então nós vamos ter trabalho. Como é que fica a primeira lei? Q de 1 para 2 é igual a o 2 menos o 1 mais trabalho de 1 para 2. Já tirei os termos cinéticos e potenciais, que a gente não considera nesse caso. Tá? Pergunto para vocês, quem é o trabalho? Se vocês tivessem que me dizer aí. Hein, gente? Trabalho de 1 para 2. Ninguém lembra? Integral de 1 para 2. PDV, concorda? Tá, mas quem é o trabalho então? Quem é essa integral aí? Que suposições que eu posso fazer? Hein, gente? Vocês estão aí, gente? Estamos. Tá. Então, me diga uma forma aí que eu poderia calcular esse trabalho. Poderia resolver essa integral. O êmbolo saiu daqui, foi para cá. Hã? Pressão por variação de volume, V2 menos V1. Isso. Por quê? Porque tu vai estar variando o volume do êmbolo 1, quando tu subir para o êmbolo 2, tu vai ter uma variação de volume Isto. dentro do sistema. E a pressão, como é que fica a pressão? Ela vai se manter constante. Isso mesmo. Tá? Então, se você não muda os pesos desse êmbolo, e o gás se expande, sempre supondo o movimento quase estático, né? Para você conseguir usar as propriedades termodinâmicas que são definidas no equilíbrio, por exemplo, pressão, né? Ou seja, eu preciso de um estado homogêneo lá dentro. Então você considera o processo quase estático. Mas nesse caso a pressão é constante, né? Porque eu não mudo o peso dos êmbolos, a pressão no gás vai ser constante. Então esse P consegue cair fora da integral e a solução é simples assim. V2 menos V1. Tá? Então vamos jogar isso na primeira lei. Então que? Professor, Diga. num sistema assim eu não teria que considerar pro calor também uma energia potencial, porque vai ter variação de altura dos êmbolos? Ou não tem necessidade? Não, porque vai haver uma altura aqui e tal, mas isso aqui é totalmente irrisório. É uma ordem de grandeza centenas de vezes menor do que a ordem de grandeza dos outros termos, entendeu? Então você não precisa considerar esse movimento aqui. Você teria que considerar, por exemplo, se o teu sistema está se movimentando
sei lá, centenas de metros. Teria que ter um êmbolo de centenas de metros, por exemplo, para dar ali uma variação de vírgula, entendeu? Então não se preocupem, quando a gente está falando de sistema, você não precisa se preocupar com termos potenciais nem cinéticos, tá? Muito menos com esses trabalhinhos aqui de êmbolo, etc. Né? Só uns exemplos, isso aqui é uma máquina térmica, vamos dizer, muito básica, é só para a gente conseguir trabalhar os conceitos, né? Então, não se preocupe com diferenças potenciais aqui, tá? Depois lá no segundo semestre, quando a gente começar a falar de primeira lei para volume de controle, aí vai ter alguns exemplos que a gente vai calcular esses termos potenciais e cinéticos, daí vocês vão ver, vão ter uma ideia melhor sobre a ordem de grandeza desses termos, né? Então, por exemplo, para eu ter alguma influência do termo potencial, você teria que estar numa mudança de referência de centenas de metros, né? Para eu ter alguma influência do termo cinético, eu teria que estar numa variação de velocidade de centenas de metros por segundo, entende? Então, é mais ou menos nessa ordem de grandeza aí, tá? Então, para sistema, a gente não precisa se preocupar com isso. Tá? Pelo menos não nesses exemplozinhos aqui básicos que a gente faz. Tá? Então, o 2 menos o 1 mais P, que multiplica V2 menos V1. Tá? Então, você agrupa isso aqui dizendo que Q de 1 para 2 é o 2 mais P2V2 menos o 1 mais P1V1. Tá? Você considera que isso aqui é P, o P é constante, então P é igual a P2, que é igual a P1. Isso aqui é só para a gente conseguir juntar os termos do estado 1 e separar dos termos do estado 2. Tá? Separar os termos de cada estado. Tá? Bom, vamos colocar aqui, ó, neste caso restrito, vou colocar em letras vermelhas. Neste caso, a variação de calor, vou botar aqui, ok, de 1 para 2, depende da quantidade U mais PV. Tá? Da variação de U mais PV. Não é quantidade. Da variação. De U mais PV. Tá? Todos esses elementos aqui são propriedades termodinâmicas, funções de ponto. Tá? O 2, P2, V2, o 1, P1, V1, tá? Funções de ponto. Então isso aqui vai dar origem, você vai chamar isso aqui de H. U mais PV. E essa aqui é a nossa entalpia, tá? Certo, gente? Então, na verdade, o que eu fiz aqui? Uma dedução simples, num êmbolo simples, uma movimentação de fronteira banal,
para cair nisso aqui, tá? Para dizer que isso aqui é a entalpia. Mas a entalpia é muito mais do que isso, tá? Conceitualmente falando, tá? Mas eu quero mostrar para vocês inicialmente que ela envolve uma relação entre a energia interna e quantidade de pressão vezes volume, certo? Depois lá, quando falar da primeira lei para volume de controle, a gente vai ver que isso aqui, esse PV aqui tem uma função muito importante, tá? Quando eu estou com entradas e saídas de fluxo, tá? Esse PV é responsável pelo trabalho da entrada do fluxo no sistema e o trabalho da saída do fluxo no meio, tá? Então você pode ver a entalpia como a energia interna para volume de controle, porque esses termos sempre vão ocorrer, certo? Isso aqui dado também em kJ, tá? Mas por enquanto a gente está em sistema, então a gente tem que se contentar com essa explicação breve aqui, tá? Do que é entalpia. Mas a entalpia ela é um conceito tão importante quanto a energia interna, tá? Inclusive você vai ter tabelas onde você não vai ter energia interna, você vai ter entalpia. Por exemplo, vamos ver aqui. A água você tem os dois, né? Olhem lá. Você tem uma coluna para energia interna e uma coluna para entalpia, beleza. Agora, se você for na amônia, você não tem energia interna. Você vai ter uma coluna só de entalpia, volume específico, entalpia e entropia. E se você quisesse saber qual é a energia interna, se você não tem a coluna de energia interna, bom, mas você tem entalpia, isola o U aqui, você descobre quem é, tá? Então o U é o H menos PV. Certo? Aqui faltou só colocar, você pode, deixa eu colocar aqui, tá? Vou colocar aqui em cima, H igual a U, tô atrapalhado, U mais PV, tá? Você pode ter também essas quantidades específicas, né? Divide tudo pela massa do sistema, você tem a quantidade específica, que é U, Uzinho, mais PVzinho. Isso aqui vai te dar kJ por quilo, que é o que você encontra nas tabelas, tá? E aí você pode ter também aqui o U igual ao H menos PV. Certo, gente? Então a gente consegue trabalhar também com a entalpia. Ela serve não só para esse tipo de processo, tá? Isso eu quero deixar bem claro. A entalpia não serve só para processo a pressão constante, tá? Isso aqui foi só um exemplo para chegar numa expressão para dizer que isso aqui é entalpia, mas a entalpia ela não se restringe a processo a pressão constante, obviamente, né? Para qualquer processo, a qualquer pressão, qualquer tipo de relação entre PV, né? Você pode usar a entalpia. A entalpia, ela é um conceito análogo à energia interna, tá? Quando você pensa em entalpia, ela associa direto à energia interna, mas ela é energia interna com um termo a mais aqui, tá? E esse termo tem uma função, é isso que eu quero dizer, e a gente vai ver uma função para esse termo quando a gente falar de volume de controle, tá? Como a entalpia é uma função de ponto, tá? Vou botar aqui, ó, função de ponto.
Por que é uma função de ponto? Porque por que é uma função de ponto? Porque ela é uma relação de propriedades que são função de ponto, funções de ponto. Então, uma relação de propriedades também é uma propriedade termodinâmica, que também vai ser uma função de ponto. Tá? Só depende dos estados de equilíbrio, não depende do processo, ok? Que leva o estado 1 no estado 2. Então, nós também temos essa equação aqui, tá? H vai ser igual ao H de líquido mais o título vezes o H de líquido vapor. Certo? Então agora nós podemos brincar nas tabelas de volume específico, nas tabelas de energia interna, nas colunas de energia interna, desculpa, né? nas colunas de volume específico, nas colunas de energia interna e nas colunas de entalpia. Agora nós podemos usar praticamente quase toda a tabela, só vai ficar ainda faltando a entropia, tá? Só vai ficar faltando a entropia, e o que a gente vai ver no segundo semestre, para usar toda a gama de números da tabela termodinâmica. Certo, gente? Que horas são aqui? Já são 9 horas, meu tempo já esgotou, tá? Não teve atividade de frequência na última aula, né? Me lembrem aí, eu acho que não, né? Porque foi aula teórica, né? Não teve. Tá. Hoje também não vai ter, porque eu ainda estou introduzindo a teoria para vocês, tá? Eu vou ter que falar, na próxima aula, vamos falar mais um pouquinho sobre as tabelas termodinâmicas, as referências. Como atividade assíncrona, que não vai valer para frequência, eu quero que vocês olhem, passem ali o exemplo 5.4 do livro, tá? Vocês têm aí até as 9h30. E então, deem uma lida nesse exemplo, que é um exemplo que usa a entalpia, tá? Então ela vai buscar nas tabelas relações de entalpia que você vai colocar na primeira lei para tirar relações de trabalho e calor. Certo? Então, vou botar aqui, ó. Ver exemplo 5.4. Tá? Que página é, gente? Vocês têm aí? Ó, vou dar até a página para vocês, tá? Página 87. Tá? Leia um exemplo. Ele faz ali, ele usa a entalpia, tá? E busca nas tabelas valores de entalpia para calcular as trocas de calor envolvendo estado saturado. Certo, gente? Então na próxima aula daí a gente vai falar, eu quero falar um pouquinho ainda sobre as referências que se usam nas tabelas termodinâmicas, né? Que os valores das tabelas não são valores absolutos, eles são sempre com uma referência relativa, então nós temos que ver, só falar brevemente sobre como é que são essas referências relativas que se usam nas tabelas termodinâmicas. Eu tenho que falar ainda um pouco sobre calor específico a volume constante e pressão constante. E aí nós vamos para os exercícios desse capítulo, tá? Então vão ser alguns exercícios aí que eu vou propor para vocês. Então eu vou precisar de mais uma aula, tá? Para
para encerrar aí essa parte de teoria, mas é coisa rápida, não é só um complemento, na verdade, tá? E aí nós partimos para falar da avaliação. Se der tempo na próxima aula, já começamos a falar na próxima aula da avaliação, se não deixamos para a seguinte. Certo, gente? Então, da minha parte hoje era isso. Vocês têm alguma questão aí, alguma dúvida? Tudo certo, gente? Vocês estão aí? Sim. Acho que por hora é isso, professor. Tá, beleza. Então, tá. Lembrando que isso aqui não é atividade da frequência, tá? É só para ler o exemplo, certo? Para usar aí o horário que você tem até as 9h30. Tá, gente? Então, agradeço pela atenção aí. Bom fim de semana para todos. E até sexta que vem. Valeu, obrigado. Obrigado, professor. Tchau, professora. Obrigada. Até semana que vem. Bom fim de Tchau, semana. professora. Até Tchau. semana que vem. Obrigado. Igualmente, até semana que vem.